roda de titânio, sucata e os restos de uma sonda lunar. Sacos de terra, medalhas comemorativas e bandeiras. Uma bola de golfe e uma pegada. Tantas pistas deixadas no solo se esforçam para dar testemunho da feroz competição iniciada pela União Soviética e os Estados Unidos pela conquista da Lua. A batalha começou do lado soviético na noite de 4 de outubro de 1957, às 22 horas e 28 minutos, na região de Baikonur. Um foguete de 30 metros de altura se ergueu da névoa gelada do Mar de Aral, lançando o primeiro Sputnik. Uma estação de escuta americana captou o sinal do satélite. Era a Guerra Fria, e o mundo todo ficou estupefato quando este voo de 90 minutos fez mais pela União Soviética do que 40 anos de propaganda. É o comunismo demonstrando sua superioridade sobre o capitalismo, alegaram os soviéticos gozando de seu triunfo. O New York Herald Tribune noticiou a grande derrota dos Estados Unidos. Um mês depois, Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, providencia um bis e, para celebrar o 40º aniversário da Revolução Bolchevique, o projetista do programa espacial, Sergei Korolev, envia Laika para o espaço a bordo do Sputnik 2. In a masterpiece of propaganda timing, the Soviet Union announced it had launched Sputnik #2, carrying a live dog. Yet behind the scientific success lies a grim military warning. The rocket is capable of carrying a ton and a half hydrogen bomb. O mundo livre é tomado pela histeria. E os Estados Unidos temem ataques de mísseis dos soviéticos. Os soviéticos nunca admitiram que Laika, sua nova heroína, não sobreviveu ao voo. Dois meses depois do Sputnik 1, um foguete Vanguard da Marinha dos Estados Unidos explodiu perante os olhos das autoridades. Os últimos meses de 1957 são duros para os americanos. De certa forma sarcástico, Khrushchev ofereceu seus pêsames. Os Estados Unidos ficam aturdidos. Eis que o presidente Eisenhower anunciou a criação da NASA, uma agência aeronáutica confiada a partir de então para civis. O objetivo era organizar uma resposta enviando um homem ao espaço antes da União Soviética. Wernher von Braun assumiu o comando do programa Mercury. Com Korolev, seu rival soviético, ele enfrentaria 10 anos de amarga competição. Os futuros conquistadores do espaço seriam escolhidos entre 5.000 candidatos. A maior parte pilotos de caça das Forças Armadas Americanas. Os 7 astronautas selecionados foram apresentados à imprensa na Dolly Madison House, em Washington. These
ladies and gentlemen, are the nation's Mercury astronauts. Which of these men will be first to orbit the Earth, I cannot tell you. Sorriam, sorriam. Eles eram instruídos dos bastidores. Seus nomes eram Slayton, Carpenter, Cooper, Shearer, Shepard, Grissom e Glenn. She's with me all the way, and the boys are too little to... Estações de televisão transmitiram um evento ao vivo. Well, all 7 of the men are officers and test pilots, 3 Air Force, 3 Navy, and 1 Marine. All are volunteers. I thought my father would be one of the 7 that was going to be picked. How did you figure that? I just thought so. Foi uma adulação de heróis que ainda não tinham cumprido nada. Os 7 estavam nas mãos da imprensa e não estavam preparados para tamanha publicidade. Alguns lutaram na Segunda Guerra Mundial. Outros na Guerra da Coreia. Eles se tornaram pilotos de teste em bases perdidas no meio do deserto. Uma profissão perigosa onde as perdas chegavam perto dos 50%. Humilhados pelos Sputniks, eles estavam dispostos a arriscar suas vidas pela pátria. A Life Magazine obteve direitos exclusivos sobre os bastidores desta aventura no espaço. Os astronautas receberiam $25 mil por ano. Assim que a Life Magazine foi publicada em 14 de setembro de 1959, John Glenn se tornou o queridinho da nação. Ele era como um missionário, falando alto e claro, declarando que ele não seria nada sem Amy, sua esposa. Uma semana depois da capa com os astronautas, outra com as esposas foi lançada. Por contrato, elas precisavam revelar suas vidas particulares e pensamentos privados, os quais repórteres e fotógrafos tinham ordens de refinar. Elas simbolizavam a mulher americana perfeita. A Life queria mostrá-las como donas de casa perfeitas. A esposa de John Glenn, Annie Glenn, era quem melhor se encaixava nesta imagem. O treinamento começou na base de Langley, Virgínia. Os testes aconteceram na Flórida, no Cabo Canaveral. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. O cabo era um grande e árido descampado, inacessível às esposas. O trabalho era duro, e de noite, os astronautas procuravam se divertir. Eles viajavam para Cocoa Beach, a cidade mais próxima, à mercê de todo tipo de bajuladores que os agradavam com bebidas e os apresentavam às garotas. Sobre as rodas de carros esportes, desafiavam um ao outro em longas e ébrias viagens. A competição era acirrada, tanto no nível esportivo quanto com o sexo feminino. Sob o assédio incessante dos fotógrafos, eles eram vulneráveis. John Glenn se manteve reservado. Ele dormia cedo e fazia exercícios ao nascer do sol. Seu olhar franco contava uma história. A história de um homem cheio de princípios. O astronauta precisava ser irrepreensível. Suas reprimendas moralizantes irritavam seus colegas candidatos, mas os Estados Unidos não aceitariam escândalos ou divórcios. Amigos ou rivais, todos se perguntavam a mesma coisa. Quem será o primeiro no espaço?
Glenn era o favorito da mídia. Os 7 visitaram as bases da NASA em San Diego, onde descobriram o foguete Atlas, e St. Louis, para testar sua futura nave espacial. A excessiva cobertura da mídia drenou fundos de industrialistas e senadores. Quando viram a cápsula do Mercury pela primeira vez, um deles perguntou: "Essa coisa não tem asas?" Foi quando eles insistiram numa vigia, como as janelas de avião, assim como uma escotilha manual para sair da cápsula em casos de emergência. Eles eram pilotos, não cobaias. Apesar dos esforços da NASA, a União Soviética manteve a liderança nas missões espaciais. As sondas lunares soviéticas sofreram pesadas perdas, mas reforçaram sua liderança. A Luna 1 errou a Lua, mas com a Luna 2 foi a primeira vez na história da humanidade em que uma máquina feita pelo homem atingiu outro corpo celeste, a Lua. No mesmo dia, Nikita Khrushchev, em visita oficial aos Estados Unidos, foi informado do sucesso de seus engenheiros. Com ironia, ele entregou ao presidente Eisenhower uma réplica da Luna 2 e declarou: "Na Lua, a bandeira soviética guardará para cumprimentar a sua, porque chegaremos primeiro." Quando John Fitzgerald Kennedy sucedeu Eisenhower, os astronautas estavam preocupados. Iria Kennedy manter o programa Mercury? Na véspera da nomeação do novo presidente, John Gilruth, encarregado do projeto Mercury, convocou os 7 astronautas. Ele pediu para eleger um deles. Para manter a chance de serem eleitos, todos votam em qualquer um, exceto Glenn. No final, Shepard foi designado. Grissom e Glenn foram os substitutos. O segredo devia ser mantido até o dia da partida. Foi uma afronta para o Glenn. E o competidor derrotado voltou para casa em Dallas. Nada de sua dor transpareceu. O rádio do carro transmitiu o juramento de posse do novo presidente. Este homem ferido seria o exemplar colega de tripulação de Alan Shepard. E quando um repórter ameaçou revelar que um deles tinha dormido com uma prostituta mexicana, Glenn convenceu o jornal a não publicar a notícia. Mas ele alertou a equipe: "Precisamos vencer juntos." Apesar de sua decepção, Glenn permaneceu um homem leal. Para distrair as pessoas, os astronautas prosseguiram realizando as mesmas tarefas. Os jornalistas especulavam quem partiria primeiro. Glenn continuou sorrindo como um vencedor. Só se via um toque de amargura quando as câmeras viravam as costas para ele. O primeiro voo de Shepard estava marcado para janeiro de 1961, mas Von Braun alterou os planos. Em 31 de janeiro, um chimpanzé foi enviado ao espaço. Seu nome era Chang. Para torná-lo mais americano, ele foi rebatizado como Ham. Ele tinha vindo de Camarões e tinha 5 anos. Preso na cápsula, sua tarefa era empurrar uma alavanca. Quando acertava, ele ganhava um biscoito de banana e, quando errava, um choque elétrico o acometia. Um voo de
6 minutos, a altitude de 250 quilômetros, e então o primeiro astronauta dos Estados Unidos foi um macaco. Quando Han retornou, ele estava agressivo. Então, ele foi sedado para a coletiva de imprensa. A grande aventura do macaco, este foi o nome dado ao voo de Han, e a opinião pública ridicularizou os astronautas. Ao amanhecer do dia 12 de abril de 1961, o editor de um jornal acordou o diretor da NASA que gritou: "Nós estamos dormindo aqui." De manhã, a manchete de primeira página do jornal dizia: "Cosmonauta soviético voa no espaço e os Estados Unidos dormem." "Você será o primeiro homem no espaço", disseram a ele de manhã. O homem em questão era Yuri Gagarin. Ele tinha 27 anos e era o filho de uma leiteira e um carpinteiro, que se tornou piloto de caça. Khrushchev o escolheu por melhor representar o ideal comunista. A cápsula da Vostok 1 de 5 toneladas era minúscula e Gagarin mal cabia nela. Comovido, ele admitiu: "Durante toda a minha infância, eu sonhei com este momento. Ele sobrevoou o Japão e o Alasca, onde uma estação de escuta americana gravou sua conversa com Korolev, o líder dos voos soviéticos. O voo durou 108 minutos à velocidade de 28 mil quilômetros por hora. De volta à Terra, Gagarin disse: "Eu não encontrei Deus." O único a reagir foi John Glenn. "Nós recebemos um chute entre as pernas, não adianta fazer vista grossa." Ele só pode engolir a frustração de não ser o primeiro. Cinco dias depois, Kennedy sofreu uma amarga derrota em Cuba, na tentativa de desembarcar anticastristas na Baía dos Porcos. Ele havia aprovado a operação da CIA. Mesmo que ele não tivesse iniciado a operação, ele sofreu o grosso da ira do mundo e tal contratempo o prejudicou. 2 de maio de 1961. A chuva caía pesada no Cabo Canaveral. No hangar S, Alan Shepard acordou a 1h da manhã. A noite inteira, ele teve pesadelos de foguetes explodindo. Shepard estava tenso, receoso de que os médicos detectassem a menor infecção. Assim, John Glenn teria que substituí-lo. No café da manhã, ele tomou suco de laranja e comeu filé mignon com bacon e ovos mexidos. Às 5 da manhã, os jornalistas ainda não sabiam o nome de quem voaria. Mas Glenn ainda era o favorito. A chuva não parou. Então o voo foi adiado. Shepard voltou ao solo e bebeu uma dose de conhaque. Era o bastante para um dia. Levaram 48 horas para esvaziar o oxigênio líquido que alimentava o foguete Redstone. A NASA então decidiu revelar a identidade do primeiro astronauta. Shepard ficou aliviado. Alan B. Shepard was in the pilot preparation area waiting for instructions, but Mother Nature wouldn't cooperate.
O cenário se repetiu 3 dias depois. Shepard despertou no meio da noite de novo. Ele ligou para a esposa Louise e, para tranquilizá-la, ele prometeu acenar para ela da vigia. "Volte logo, querido. Eu te amo", disse Louise. Ela sabia que ele estava arriscando sua vida, mas não queria se entregar à ansiedade. Ela confiava em Alan. Shepard left the Mercury astronaut hangar in the specially equipped transportation van, and then he journeyed to the Shepard olhou para o alto. Ele queria fixar essa imagem em sua memória. Glenn brincou com Shepard, entregando-lhe um bilhete. Proibido jogar beisebol durante o voo. Navios e helicópteros entrecruzavam a zona de pouso marítima. Para os 300 jornalistas, o suspense era absoluto. Um homem estava trancado numa cápsula e tudo podia explodir. Cerca de 500.000 pessoas estavam rezando pela Freedom 7, o nome que Shepard havia dado à sua espaçonave. O repórter da NBC comentou: "Ele parece tão solitário lá em cima." Uma primeira interrupção de 4 horas, e com isso, Alan precisava usar o banheiro. O voo deveria durar apenas 15 minutos, mas com a espera, a sala de controle hesitou e então permitiu que ele se aliviasse no local, apesar do risco de curto-circuito. A seguir, a contagem regressiva foi retomada. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. All right, lift off and the clock is started. Yes, sir. Reading you loud and clear. This is Freedom 7. The fuel is go. 1 minute is go. This is Freedom 7. The fuel is go. 1.2 feet. Having at 14 psi. Shepard passou apenas alguns minutos no espaço a uma altitude de 187 quilômetros. Hello, Capcom, Freedom 7, how do you read? Main chute is good. Rate of descent is reading about 35 feet per second. Um helicóptero retira Shepard do Oceano Atlântico e o leva ao porta-aviões Lake Champlain. Engenheiros e médicos cuidam de Alan. O voo de Shepard não teve a repercussão esperada. Gagarin já havia ofuscado. Ainda assim, a Casa Branca elevou o feito e organizou uma ostentosa celebração para o primeiro astronauta americano. Today even surpasses last Friday. And as a matter of fact,
I got far less sleep last night than I did the night before the flight. O presidente estava especialmente ansioso para apagar as memórias do fiasco da Baía dos Porcos com uma declaração espetacular. Então ele fez uma pergunta ao vice-presidente Lyndon Johnson no comando do programa espacial e foi o engenheiro Von Braun quem deu a resposta. Sim, é possível mandar um homem à Lua ainda nesta década. O sucesso de Shepard também se refletiu em sua esposa. Louise se fascinou pelo quão chique Jack Kennedy era. Jack mostrou a Casa Branca a ela. Em seu retorno ao Texas, Louise pôde responder às esposas dos outros astronautas que queriam saber como era a Sra. Kennedy. Ela parece comigo, e como eu, ela calça 37. Todas sentiram inveja da primeira-dama do espaço. Kennedy anunciou sua ambição de ir à Lua antes do final da década. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. O Senado votou um orçamento para o programa Apollo unanimemente. Kennedy é louco, disseram os astronautas. Não temos nem foguete, nem cápsula para chegar lá. Uma semana depois, Kennedy se reuniu com Khrushchev na Europa, em Viena. Khrushchev bruscamente exigiu a retirada das tropas americanas de Berlim Ocidental. Ele alegou estar apontando mais de 1000 mísseis para o Ocidente, mas estava blefando. O serviço secreto americano tinha provas. Depois, Khrushchev se tornou amigável e ofereceu como presente a Jack Putinka, a suposta filhote de uma passageira da Sputnik V. Um mês e meio depois, a segunda missão, a de Gus Grissom, foi anunciada como repetição da anterior. Gus Grissom era o rebelde do bando. Ele era filho de um ferroviário, tinha 35 anos, trabalhou duro, lutou na Coreia e queria gerenciar sua vida em família do seu jeito. Os repórteres não estavam muito felizes com ele. Grissom não cooperava, para o desespero da NASA. Ele acreditava que não havia alcançado a perfeição de Glenn ou Shepard, mas era um técnico sem igual. Graças a ele, sua embarcação, a Liber Pelly, vinha equipada com uma escotilha de saída manual. E uma janela de verdade, permitindo que ele visse a Terra. O foguete Redstone não tinha potência para colocar uma cápsula em órbita. E diferente dos russos, Gus atingiu uma altitude de apenas 185 quilômetros. Vista do alto, a beleza da paisagem o deixou sem fôlego. Ele estava à beira da taquicardia. Roger, flight, area Charlie, at 9+20. Full angle on the retro. O pouso no mar parecia tranquilo. Até o momento em que explosivos forçaram a abertura da porta e a água inundou a cápsula. Gus estava se afogando e sua extração foi difícil. Seus sinais de socorro foram confundidos com acenos amigáveis. A cápsula foi perdida. Nenhuma informação ou foto sobreviveu ao afundamento.
Apenas 16 dias após o voo de Grissom, o comandante German Titov completou 17 órbitas em mais de 24 horas a bordo do Vostok 2. Esta foi a resposta soviética. Ainda somos os melhores. Diferente dos americanos, os russos divulgavam apenas algumas poucas e parcas imagens ensaiadas e se abstiveram de mencionar a náusea que afetou Titov durante as 25 horas que passou em sua nave. Os russos podiam dominar o poder dos foguetes, mas as cápsulas Vostok eram pesadas e volumosas. No entanto, eles estavam sempre um passo adiante. Newspaper headlines tell the story. German Titov of Russia returns to Earth after orbiting the globe 17 times in a little more than 25 hours. I think it's about time America woke up and did something about it. But we should do everything possible to make every sacrifice to help our country get up there too. And we certainly need to start working hard to catch up. Uma semana depois, na manhã de 13 de agosto de 1961, tropas soviéticas começaram a construir o Muro de Berlim, separando a cidade em duas zonas. Em dúvida, Kennedy não tomou medidas diante da audácia de Khrushchev. Depois, Moscou tentou desestabilizar o programa espacial americano. Um livro publicado na Alemanha Oriental revelou que o engenheiro von Braun fora o fabricante dos mísseis V-2 a serviço de Hitler, que bombardearam a Inglaterra. Ele explicou que em 1945, o cientista alemão e sua equipe de engenheiros foram recrutados pelos militares americanos e enviados aos Estados Unidos para desenvolver foguetes. O conhecimento dos americanos e também dos russos vieram de tecnologias desenvolvidas sob o Terceiro Reich. Von Braun perseguia seu objetivo de conquistar a Lua e se tornara o gestor de projeto do programa espacial americano. Foi ele quem desenvolveu o foguete Redstone, usado por Shepard e Grissom. Mas von Braun se tornara um cidadão americano e a tentativa de desestabilização fracassou. Após o sucesso de Titov, a NASA não teve escolha. Era necessário arriscar voar além da órbita da Terra. Para tal, eles apostaram num foguete amaldiçoado que esteve por trás de muitos acidentes, o lançador Atlas. Pela honra da NASA e do programa espacial americano, o próximo astronauta John Glenn aceitou a missão. A história de John Glenn. Glenn, um piloto de caça veterano da Segunda Guerra e Guerra da Coreia, nascido em Cambridge, Ohio, se tornaria lendário mesmo antes de seu primeiro voo no espaço. Aos 40 anos, ele detinha o recorde de velocidade supersônica entre Los Angeles e Nova York. 3 horas e 23 minutos. 9 a.m., Marine Airman Major John Glenn begins an attempt at a supersonic transcontinental flight. His Crusader jet camera plane leaves Los Alamitos, California, headed non-stop for New York. A NASA o transformou num herói, porque um herói era necessário para enfrentar o rival russo num combate mano a mano, digno de cavaleiros em armaduras reluzentes. Jornalistas invadiram sua cidade natal e procuraram testemunhas de sua vida. John played football right here on this field. He was an excellent student. Or an example for all Americans to follow. O voo foi marcado para 20 de dezembro de 1961. Um presente de Natal da NASA. Mas o mau tempo e problemas técnicos adiaram a decolagem até 20 de fevereiro de 1962. Seu voo ainda seria reagendado 9 vezes. Instrument that was supposed to carry it into space today.
And this is the mutual team that's been... Ele recebeu dezenas de milhares de cartas de Natal e a multidão continuou acampando nas dunas do Cabo Canaveral. Em 19 de fevereiro de 1962, Glenn se deitou no hangar S, o covil da NASA. A noite foi calma e ele adormeceu ao som de Madame Butterfly, sua melodia favorita. Na manhã do dia 20, Glenn se levantou à 1h30 da manhã. Filé de carne, ovos mexidos e suco de laranja na companhia de Dick Slayton, o próximo na lista de voos. A enfermeira Dolores O'Hara era uma das únicas mulheres permitidas no hangar S. Nenhum tipo de exame era feito sem ela. Ela era uma confidente. Naquele dia, ela escondeu o melhor que pôde a gravidade do momento. Glenn repassou várias vezes a lista de checagem em sua mente e estudou os relatórios do clima. Às 5 da manhã, as centenas de pessoas presentes o aplaudiam. Walter Cronkite back at the CBS News Control Center at Cape Canaveral. A wind of around 15 knots, which is just about maximum for a permissible safe flight. Faltando 2 horas para a decolagem, Glenn tinha dificuldades de empregar pequenos gestos familiares, como ajustar seu microfone. Na cápsula, que ele batizou de Friendship Set, um espelho permitia que ele visse o céu. O astronauta Scott Carpenter o colocou em contato com sua esposa e 2 filhos. Annie estava aguentando firme diante de sua televisão em Arlington. A família estava mais unida do que nunca. Carpenter, seu velho amigo e substituto, desejou boa sorte e começou a contagem final. Godspeed, John Glenn. The external umbilical cord has now been removed from the Atlas missile. We notice that several of the secretaries of the Space Administration have their heads bowed in a prayer for the astronaut. T-minus 10 seconds, counting. 8, 7, 6, 5, 4, 3. The Atlas missile has lifted off from the pad and is rising steady into the sky. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. Going straight up into the sky. The MA-6 vehicle is off the launch pad. At 47 minutes after the it is planning nicely. All systems are reported go. Roger, we're programming and roll okay. A little bumpy along about here. We're smoothing out some now, getting out of the vibration area. Roger, you're out and clear. Flight path looks good. Pitch 25, stand by for Roger, bingo. Thanks to 1 1/4, the tower is fired. You must see the tower go. I saw the smoke go by the window. We got substation on DM. Roger. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Roger, tower has started. Roger, capsule turning around, and I can see the booster during turnaround just a couple of 100 yards behind.
There's a feeling that's inside of me, feeling like a melody, just like a flame. There's a reason in the things I do, feeling like it's very true, not like a game. Feel the gift, you know that I receive, that is what I believe, and I do. Feeling like the very heart of me, it is just a part of me. We choose to go to the moon. Em 1962, o presidente Kennedy prometeu que um americano andaria na Lua antes do final da década. Após seu assassinato em Dallas, em novembro de 1963, Lyndon Johnson se torna presidente. Nenhuma espaçonave americana ou russa havia sido enviada ao espaço por 14 meses. A competição estava acontecendo nos centros de pesquisas. Em 8 de abril de 1964, a NASA lança o projeto Gemini. Um passo essencial em direção ao projeto Apollo, que irá colocar 2 homens na Lua antes dos soviéticos. No total, havia por volta de 30 desbravadores do espaço. Além dos 7 pioneiros do projeto Mercury, foram adicionados mais 9 e depois 14 candidatos para a conquista da Lua. Dick Slayton, o chefe, deixou Gus Grissom responsável por supervisionar todos os candidatos à medida que o projeto Gemini se desenvolvia. Os dias em que a NASA culpava Grissom por perderem uma cápsula no oceano há 4 anos já haviam ficado para trás. Grissom toma a iniciativa de redesenhar os controles da nave para que os astronautas possam assumir o controle total. Eles serão pilotos, não apenas passageiros. A missão do projeto Gemini é acoplar uma nave junto à outra e então liberar um homem para que flutue pelo espaço, como uma antecipação para um pouso na Lua bem-sucedido. A partida da Gemini 3, com 2 homens na tripulação, é anunciada em 23 de março de 65, em Cabo Canaveral, agora rebatizado de Cabo Kennedy. E então, faltando apenas 5 dias, os soviéticos colocam Alexei Leonov em órbita. The Russians surprised with another first in the person of Alexei Leonov, who they say became the first man to walk around in space. Mais rápido e mais alto. Em uma altitude de 200 quilômetros em 28 mil quilômetros por hora, um homem flutua pela primeira vez no espaço. Foi apenas uma expedição de 10 minutos, mas os soviéticos mostraram estar sempre à frente dos americanos. Desculpe, gracejavam os jornais de Moscou, mas nosso alvo é a Lua. Em 23 de março, conforme planejado, a NASA coloca o Gemini 3 em órbita. Grissom é obrigado a assumir porque Alan Shepard, o pioneiro do espaço, foi afastado por motivos de saúde. Depois de sua viagem no Mercury em 1959, Grissom se torna o primeiro astronauta a realizar uma segunda missão. 45 milhões de espectadores assistiram ao lançamento do foguete Titan II carregando Grissom e John Young, o segundo astronauta a bordo da cápsula Gemini. Por 5 horas, os 2 astronautas, presos em seus assentos, testaram a cápsula, alterando sua trajetória, ora mais para cima, ora mais para baixo. Avanços essenciais para a continuidade do programa espacial.
Grayson agora é perdoado e desfruta da confiança de seus superiores. Ele está em uma boa posição que pode torná-lo parte da tripulação que um dia irá à Lua. O presidente Johnson, sempre político, pretende transformar a missão num sucesso total. Ele diz para Grayson e Young: a nação está orgulhosa e muito grata a vocês dois. No quartel-general da NASA, os engenheiros decidiram acelerar o projeto. Atormentados pelo êxito dos soviéticos, os americanos planejam o lançamento de um de seus astronautas no espaço em junho de 1965. Os dois astronautas selecionados para a missão Gemini 4, James McDivitt e Ed White, estudaram juntos na Universidade de Michigan. Este lançamento precisa ser urgente, então recebem um treinamento acelerado. Para sair no espaço, Ed White irá vestir um macacão revestido com 21 camadas de materiais diferentes. A temperatura será de 120 graus no sol e de -100 na sombra. Outra tarefa deles será provar diferentes alimentos a bordo em viagens longas. Em 3 de junho de 1965, o Gemini 4 já estava em órbita há 4 dias. Até então, a viagem mais longa realizada pela NASA. Guys, report to Bill. Looks like the trajectory looks very, very close to right on the nominal trajectory. Right, and pretty noise as well. Staging, and it's been confirmed here on the ground. That looks good. Em Cabo Kennedy, Patrícia e Patty, as esposas dos astronautas, ganham acesso à sala de controle. And here comes Mrs. Pat McKidder, the wife of astronaut command pilot James McKidder. We'd like to find out how you're feeling. Fine. And what are you going to do here today? What's your reason for coming here? Check on what Jim's doing. I haven't made any yet. Jim? Jim? Huh? Do you hear me? Roger, I can hear you loud and clear. Well, you're doing great. Yeah, we cover a lot of territory up here. How are you? I'm fine, and how are you? Pretty good. How are the kids making up? Fine, fine. They think you're at the Cape. Após orbitar 3 vezes pela Terra, na região entre o Havaí e o México, White sai da nave. Ele estava preso apenas por uma corda de 8 metros. And you did, Jimbo? Well, you know, I can't see it on the screen. Don't sweat, I'll come over to you. Okay, I rolled up and I'm rolling to the right now. Under my own influence. There goes the... Looks like a thermal glass, Jim. It is. I've come above the spacecraft. I'm coming back down now. I'm under my own control. White dá piruetas com seu propulsor de oxigênio. 12 minutos de felicidade. Eu consegui ver o contorno das cidades, as estradas, as águas em movimento por causa dos barcos. Texas, remote your air to ground. California, go local. You got about 5 minutes. E quando Grayson, da sala de controle, dá a ele a ordem de voltar à nave, White está vislumbrado pelo espaço e sente que este é o momento mais triste da sua vida. The flight director says get back in. Where are we over now? I don't know. We're coming over the west there. They want you to come back in now. Back in? Back in. Come on in.
A missão de White e McDivitt é um passo importante para a conquista da Lua. Lyndon Johnson está satisfeito. Em Ed White, ele vê seu herói, seu Cristóvão Colombo. Da mesma forma que John Glenn foi para Kennedy. For what you've done and particularly for your safe return. You've both written your names in history and in our hearts. Enquanto isso, em Cabo Kennedy, o engenheiro Von Braun está trabalhando no projeto Apollo. Ele está projetando o foguete Saturno V, com 111 metros de altura e 2.900 toneladas de ignição para lançar as cápsulas Apollo em órbita. Os 3.650.000 litros de combustível, equivalentes a 100 vagões-tanques, abastecem 95 motores. Toda a indústria aeronáutica dos Estados Unidos se mobiliza. O primeiro estágio foi construído pela Boeing, o segundo pela North American Rockwell e o terceiro por McDonnell Douglas. A IBM, o cérebro da missão, desenvolveu os computadores. Em poucos meses, a duração dos voos foi prolongada. E para distrair os astronautas, a NASA realiza um projeto musical. Projeto esse que deixa a música clássica de lado, porque ela deixa o público apreensivo e opta pela música popular. E vão precisar disso para a próxima missão do Gemini, que irá durar 14 dias. 2 cápsulas, a Gemini 6 e 7, irão voar na mesma órbita. Depois de 2 tentativas mal sucedidas de lançamento, as 2 cápsulas Gemini se aproximam uma da outra, separadas apenas por 40 metros. E então, apenas 30 centímetros. Tão próximas que os 4 astronautas podiam acenar uns para os outros de suas janelas. Lowell, Schirra, Stafford e Borman. A Gemini 6 retorna à Terra, enquanto Lowell e Borman continuam sua jornada por mais 2 longas semanas, durante as quais eles serão monitorados para ver como seus organismos se adaptam a um ambiente incomum. Às vésperas do retorno do marido, Susan Borman compra a árvore de Natal da família. Ela chama essa longa noite de orações precedente ao retorno de Frank de A Vigília. As esposas receberam ordens de não demonstrar ansiedade, porque há grandes chances de seus maridos serem selecionados para serem os primeiros homens na Lua. Were you able to talk with your husbands today? No. Oh, no. There are no plans for that. Did you send them any messages? They got word through that we were there. Did you have anything to say to them? No. O retorno da Gemini 7 não apresenta problemas. Mas o voo foi difícil. Os astronautas não conseguiam esticar seus membros. Frank Borman, o mais forte da tripulação, retorna muito enfraquecido. Secretamente, o chefe da NASA está desconfiado do silêncio dos soviéticos.
Ele admite ao presidente Johnson: se nossos adversários vencerem a batalha pela Lua, o preço político a pagar será considerável. Este é o homem que, em junho de 69, seria a primeira pessoa a colocar os pés na Lua. Neil Armstrong. Ele ainda não sabe. Mas será que chegou a sonhar com isso? Aos 35 anos, Neil é um dos 9 astronautas do projeto Gemini desde 1962. Ele é civil e fará seu primeiro voo ao espaço com David Scott. E é graças ao seu autocontrole e cabeça fria que os dois homens voltariam sãos e salvos. E é por isso que a NASA decidiu escolhê-lo. A bordo do Gemini 8, Armstrong e Scott são incumbidos de acoplar 2 naves. A primeira, chamada Agena, decola sem passageiros. 90 minutos depois é a hora da Gemini 8. Visual, Gina, 76 miles. Hello, Houston, this is Gemini 8. Armstrong e Scott se encontram com a Gina 5 horas depois. Okay, Gemini 8, we have cams solid. You're looking good on the ground. Go ahead and dock. I think we're going to hold off this SPC thing until he does get docked. Okay, go ahead with your memory compare. And that's great. Os dois astronautas têm êxito em acoplar as 2 cápsulas. Mas, de repente, as 3 toneladas da Gemini 8 começam a girar de maneira frenética, estremecendo de todos os lados. If you run into trouble, just send in command 400 to turn it off and take control of the spacecraft. Did you copy that? We understand. Como um piloto de testes experiente, Armstrong mantém a calma e desacopla as naves. Em vão. O giro continua. Não é o segundo satélite que está vibrando. É a cápsula em que eles estão. Ambos estão à beira de perder a consciência. Para evitar pânico, Houston corta a comunicação com Janet e Barbara, as esposas. Armstrong liga os motores de retorno. E a dança infernal para. Eles estão sãos e salvos. Perdidos na noite, a nave desce sobre o Congo antes de cair no mar 35 minutos depois, a 800 quilômetros do Japão. A missão de 1966 revelou problemas sérios quando os astronautas saíram no espaço. Um lutou para voltar à cápsula e o outro desmaiou em pânico. Os problemas técnicos estão acumulando e o abandono do projeto Lua parece iminente. Será realizado mais um voo para acabar com os receios dos engenheiros. O Gemini 12. Para esta missão, Buzz Aldrin treina em uma piscina para se preparar para sua caminhada no espaço. Com talento e inteligência, ele corrige e aperfeiçoa as técnicas de seus predecessores. Ele realiza 3 viagens curtas, uma delas com pouco mais de 2 horas, onde conecta cabos, faz reparos e instalações. Ele demonstra tanta habilidade no projeto que é lançado novamente.
A bordo da cápsula do Gemini 12, Aldrin tira a primeira selfie no espaço. E então ele conclui a acoplagem das duas naves. E com o sucesso desta viagem, ele se torna um candidato adequado para a viagem até a Lua. Em 1967, os Estados Unidos de Lyndon Johnson sofriam com a guerra do Vietnã e revoltas raciais violentas. Há 18 meses das eleições, Johnson, o presidente com dificuldades, espera que o sucesso no campo espacial garanta sua reeleição. Mas estudos mostram que um número crescente de americanos prefere a luta contra a poluição e a pobreza à conquista da Lua. We need that money for other things instead of going on the moon. What's the purpose? So I think there's a purpose right here on Earth. How many launches have you seen? Close to 10, I think. You get kind of tired of them? After a while, they do get boring. O presidente está ficando impaciente e a Casa Branca coloca pressão na NASA. Ela então seleciona o primeiro voo do projeto Apollo, Ed White, o primeiro americano lançado ao espaço. Roger Bruce Chaffee, um dos 9 recém-chegados, e Gus Grissom, o veterano em sua terceira missão. O desafortunado, porém amigável Gus Grissom não conta a ninguém. Mas é um dos 3 homens designados para colocar os pés na Lua. A Apollo 1 é o lançamento mais caro da história da NASA. Os atrasos acumulados e as diversas falhas preocupam Gus Grissom. Problemas elétricos estão afetando a execução adequada dos testes. Ele começa a duvidar da confiabilidade da cápsula. O fabricante não seguiu as especificações. Mas para os repórteres eufóricos, Grissom apenas sorri. Às 6h31 da tarde, Grissom, White e Chaffee vão em direção aos seus destinos. Grissom está preocupado. Será que deveria revelar tudo o que sabe sobre o projeto? Mas ele concordou em fazer uma simulação sob condições de um voo real. Sua esposa Betty disse a ele: Gus, prometa que não vai fazer isso se sentir que tem alguma coisa errada. Eles morreram queimados vivos em segundos. O oxigênio puro entrou em combustão devido a um curto-circuito. No quartel-general da NASA em Houston, seus colegas e amigos desmoronaram. America's first 3 Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida. Virgil Gus Grissom, 40 years old, Edward White, 36 years old, and rookie astronaut Roger Chaffee, 31 years old. É a esposa de Shira que dá a triste notícia a Betty Grissom, que se mantém firme. Para Martha Chaffee, ela sussurra: Eu sei que é duro, mas eu precisava ouvir. Já a esposa de White cai aos prantos. Como esposa do astronauta mais velho, Betty Grissom insiste num funeral nacional no cemitério Arlington.
e é ela quem lidera o cortejo. Meia hora depois, na presença do presidente Johnson, Gus Grissom e Roger Chaffee são enterrados lado a lado. Os astronautas do Mercury ficaram ao lado dos caixões. Chapa, presente. Glenn, presente. Carpenter, presente. Slayton, presente. Ao lado de Walter Schirra, Betty olhou para eles e disse: eles sabem que Gus era o melhor entre todos. Ela estava vestida de azul marinho porque Gus odiava preto. Ele também havia pedido a ela que desse uma festa caso ele morresse, o que era bom, porque ela não queria fazer o papel típico de viúva. Patrícia, a viúva de White, compareceu ao enterro de Gus e Chaffee. Mas ela quis que Ed fosse enterrado em West Point, a academia militar onde eles haviam se conhecido. A cerimônia aconteceu na presença dos seus amigos mais próximos, Armstrong, McDewitt, Aldrin, Borman e sua esposa. Patrícia White continuava repetindo: quem sou eu agora? Quem sou eu? A cápsula pegou fogo devido a um curto-circuito. A investigação determinou que a instalação elétrica foi descuidada e que oxigênio puro na cápsula foi loucura e que levaria mais de 1 minuto para evacuar. A NASA foi indiciada por conflito de interesses entre alguns diretores e representantes da indústria aeronáutica. Mas o culpado poderia estar na Casa Branca. As próximas 5 missões Apollo acontecerão sem astronautas a bordo. Os engenheiros estão verificando tudo. Falhas nos motores, curtos-circuitos, qualquer coisa fora do comum, para que assim o projeto Apollo possa retomar seu curso. Em 24 de abril de 1967, a cápsula espacial Soyuz do cosmonauta soviético Komarov cai. Diferente do primeiro herói da aventura espacial, Yuri Gagarin, Komarov morre durante um voo de teste. Desde o desaparecimento de Khrushchev e a morte do estrategista Korolev, a conquista da Lua parece ficar mais distante para os soviéticos. Em 11 de outubro de 1968, mais de 1 ano e meio após a tragédia da Apollo 1, Walter Schirra entra em órbita por 11 dias muito difíceis. O primeiro voo tripulado desde a catástrofe. A Apollo 7 deverá validar as mudanças mais recentes e encantar os Estados Unidos depois de um trágico 1968, que incluiu a morte de Martin Luther King e Bobby Kennedy. Um mês depois, os Estados Unidos elegem seu novo presidente, Richard Nixon. No deserto de Nevada, os astronautas aprendem a usar uma câmera no espaço.
A data de decolagem da Apollo 8 está chegando, mas o clima está tenso. A CIA declara que os soviéticos estão prestes a lançar um foguete gigante para a Lua. Como precaução, a NASA decide não fazer o recesso de Natal e programa o lançamento para 21 de dezembro de 1968, com Frank Borman como comandante, acompanhado de William Sanders e James Lowell a bordo do foguete projetado por von Braun. O maior já visto, o Saturno V. A missão: ir até o lado oculto da Lua, fotografá-lo e voltar. A esposa de um astronauta está acostumada a esconder seus medos. Mas desde a morte de Grissom, Susan Borman começou a beber. A missão da Apollo 8 deixa Susan em pânico. A NASA estimou a eles uma chance de 50% de voltarem vivos. Ela está convencida de que Frank não vai voltar. Ela já até escreveu seu discurso para o funeral. Mas Frank promete a Susan que ele irá sair da NASA no final da missão. I'd love nothing better than to make a beautiful, profound statement for you that would be earth-shaking for everyone, but I'm just speechless. This hasn't sunk in yet to me, and how about just a big smile? Yes, I can muster a big smile. Na manhã de domingo, Susan vai se confessar. Depois, ela vai se deitar, esconde a cabeça nos travesseiros e desliga o rádio. Give us clues to what it looks like from way up there. I can see the entire Earth now out of the center window. Ao abrir a janela, Frank Borman vê a Terra completamente. Central America, the whole northern half of Central America, in fact, all the way down through Argentina and down through Chile. You picked a good day for it. Showing you the Earth. It's a beautiful, beautiful view. A nave orbita 3 vezes ao redor da Terra e depois segue para a Lua. Huge covers of white clouds. Very, very beautiful. All right, Houston, you're looking good. É 24 de dezembro, véspera de Natal na Terra. This transmission is coming to you approximately halfway between the moon and the Earth. Danny, you're looking pretty small down there now, Houston. Michael, I keep imagining it as if I'm a slowly traveler from another planet when I think about the Earth from this altitude, whether I think it'd be inhabited or not. Don't see anybody waving, is that what you're saying? A Lua está tão perto que bloqueia a vista dos 3 astronautas. A cápsula se aproxima da órbita lunar a 365 mil quilômetros da Terra. I think the best way to describe this area is a vastness of black and white. Lonely, forbidding type existence or expanse of nothing. And it makes you realize just what you have back there on Earth. The Earth from here is a grand oasis of the big vastness of space. Um humano está prestes a descobrir o lado oculto da Lua. A partir daquele momento, a comunicação para. A Apollo 8 desaparece do radar. Um silêncio sem fim de 247 segundos. Mas Susan Borman
Não está preocupada com a Lua e com o Papai Noel. A única coisa que ela quer é Frank de volta, são e salvo. Enquanto na Terra milhares de pessoas comemoram, a tripulação da Apollo 8 está maravilhada. A ceia de véspera de Natal é simples. Biscoitos e refrigerante conforme decidido por Borman. A Merry Christmas and God bless all of you on the good earth. Delta, we're in a period of relaxed vigilance. Very good. We'll relax, you be vigilant. A superfície lunar parece para eles escura e empoeirada, com buracos de meteoritos. A missão deles é encontrar um local adequado para o pouso para a missão futura da Apollo 11. E será no Mar da Tranquilidade. O primeiro nascer da Terra, visto da Lua, é estonteante. Nós viemos descobrir a Lua, mas acabamos descobrindo a Terra, disse Anders. Anders, extasiado, tira a primeira foto. E Borman tira uma segunda, desta vez colorida. O impacto da missão foi notável. 500 milhões de espectadores ao redor do mundo. Mrs. Bourne, the flight's over. What is it? I'm taking each happy moment as it comes, and this is my happiest, I assure you. There really is a Santa Claus, and my husband said it, and it sounded marvelous. Frank Borman manteve sua promessa a Susan e se aposentou. Ele se tornou assessor especial de assuntos espaciais para Nixon. Com a morte de Grissom e o afastamento de Bowman, Neil Armstrong se torna o primeiro astronauta que viria a caminhar em solo lunar. Nascido na região central do país, esse aluno excepcional foi piloto militar na Coreia. Mas ninguém fazia ideia de que este homem quieto e de pouco carisma estava de luto por sua filha de 2 anos. Armstrong nunca será o ídolo das massas. Ele é um civil entre os militares e isso agrada ao presidente Nixon, que não quer que o pouso na Lua seja visto como um ato de guerra. Mas mais do que tudo, Armstrong tem as habilidades e a cabeça fria necessárias. Time period when most people will be wondering, well, what does it look like out there, or what do you see? My wife and children have... Buzz Aldrin e Michael Collins completam a tripulação. Collins ficará a bordo da nave Columbia e Aldrin irá acompanhar Armstrong à Lua em um módulo de 4 pernas em formato de aranha, o módulo lunar Apollo. Grumman, fabricante desta máquina cheia de alavancas, botões e lanternas, já realizou diversos testes com ela por muitos anos em seu laboratório. É uma máquina tão leve quanto um papel para enrolar cigarros. O êxito desta missão depende dessas simulações. Armstrong e Aldrin repetem incansavelmente os movimentos que permitirão que eles enfrentem qualquer tipo de eventualidade no hangar. Estas imagens reconstruídas da Lua em um ambiente realista são parecidas com o que eles irão descobrir em 3 anos. O lançamento da Apollo 11 está agendado para 16 de julho de 1969.
Em caso de desastre, o protocolo considerou todas as possibilidades. Nixon faria um pronunciamento. As televisões iriam parar de transmitir imagens e a comunicação entre os astronautas e as famílias seria interrompida. Somente um padre manteria contato com eles. Na manhã de 16 de julho de 1969, um ano e meio antes da data estabelecida por Kennedy, o foguete Saturno V é lançado. Em seu ápice estavam a cápsula Columbia e o módulo lunar Eagle para pousar na Lua. Era possível sentir a comoção no mundo inteiro. Nas praias da Flórida, 1 milhão de pessoas se reúnem. E no Cabo, 5.000 convidados e 3.500 jornalistas são convidados para o evento. Eles têm a missão de colocar em solo lunar 2 medalhas em memória aos cosmonautas Yuri Gagarin e Vladimir Komarov, além de uma placa em homenagem aos mortos da Apollo 1. Em suas malas, os 3 carregaram milhares de itens que pertenciam às suas famílias e amigos, como grampos, abotoaduras, cruzes, braceletes e bandeiras. Aldrin ainda guardou um pouco de vinho e um cálice, além de pão para a comunhão que ele deseja comemorar. Werner von Braun, o pai das viagens espaciais, está vendo o sonho de sua vida se tornar realidade. Às 9h30 da manhã, o Saturno V decola. Minutos após o lançamento, a cápsula já havia completado uma volta e meia pela Terra. Então ela é desconectada do 3º estágio do foguete Saturno V, acompanhada pela música de Dvorak, escolhida por Armstrong para trazer a paz. uh, 76 horas depois, a Columbia está a 380 mil quilômetros da Terra, na órbita da Lua.
Em 20 de julho de 1969, quando acordaram, os três tomaram um copo de café e comeram um pedaço de bacon morno. Armstrong e Aldrin então se prenderam às paredes de metal do módulo. À 1h11 da tarde, Collins, sozinho na Colômbia, observa os dois iniciarem a descida. Tome cuidado, pessoal. Até mais tarde, respondeu Armstrong. Capcom, we're go for undocking. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. You're looking great. How you doing, Control? We look good here, fine. How about you, Telcom? Go. Guidance, you happy? Go. Fido. Go. 2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag. 47 degrees. Roger. 47 degrees. 2 horas depois, a 1.800 metros acima da superfície lunar, o computador do Eagle dispara um alerta. Não é nada, vamos continuar, dizem a eles. We're go, flight. Okay, we're go. We're go. Same type. We're go. A 30 metros do solo, ele sobrevoa uma ampla cratera cercada por pedras soltas. O computador fez com que eles errassem o local de pouso em mais de 6 quilômetros. O alarme dispara diversas vezes. Neil Armstrong reage e assume o controle. Aldrin faz uma prece. A Eagle só tem combustível bastante para 1 minuto. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. Armstrong procura por um local para pousar. Sua experiência como piloto de testes é decisiva. Apenas mais 30 segundos de combustível. Picking up some dust. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. The epic journey of Apollo 11. Today, a landing on the moon. Eles precisam esperar por horas antes de abrir a porta. Aldrin pega seu cálice e comemora a comunhão. Os segundos de espera parecem longos antes que Armstrong comece a descer. Ele disse que fez uma prece para honrar a promessa que fez para sua avó. It's one small step for man, one giant leap for mankind. I only go in a fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads and the fine sandy particles. Okay, your bliss looks like it's clear and okay. The toes are about to come over the sill. Okay, now drop your bliss down. There you go, you're clear. Armstrong filma a descida de Aldrin. Os dois astronautas estão em solo lunar. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Uma desolação magnífica. For a final orientation, we'd like it to come left about 5 degrees over. Okay, that looks good there, Neil. Columbia, this is... Aldrin coloca a bandeira dos Estados Unidos sob a camada de poeira. O solo é duro. A bandeira flutua graças à haste de metal que a segura. O protocolo exige que ela seja saudada. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now.
Ao mesmo tempo, o cuidador do cemitério Arlington diz ter encontrado um buquê de flores novas acompanhado por um bilhete escrito: "Eles conseguiram, presidente Kennedy." Pouco depois, Richard Nixon, junto com Frank Borman, seu assessor de assuntos espaciais, os contata. That would be an honor. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. O presidente lembra ao mundo que devemos redobrar nossos esforços para a paz na Terra. Buzz, this is Houston. Com suas mochilas, eles carregam 22 quilos de pedras lunares. To commencing your EVA termination activities, over. Longe, a Terra se mostra imensa e colorida a eles. Esta é a única fotografia de Armstrong na Lua. Ali, no reflexo, no capacete de Aldrin. Em 21 de julho, após poucas horas na superfície lunar, Armstrong e Aldrin retornam ao módulo. Eles passam uma noite congelante dormindo no chão. Enquanto dormiam a centenas de quilômetros de distância, a sonda soviética não tripulada Luna 15 bate contra a Lua. Ficando para trás na competição com os americanos, os russos imaginaram que pelo menos seriam os primeiros a coletar amostras de pedras lunares. 21 horas após o primeiro passo de Armstrong, ele inicia o procedimento de retorno. E o suspense volta a reinar. Uma viagem de 3 horas e meia para chegar até Colômbia. E mais 60 horas de viagem. E o módulo que usaram levará semanas até que caia na Lua. Depois que retornaram, os 3 astronautas contam aos oficiais da alfândega o que eles trouxeram nas mochilas. Poeira preta e pedras lunares, com cheiro acre e metálico, como de pólvora. A televisão soviética não transmite as imagens, mas centenas de oficiais de patentes altas, incluindo Brezhnev, assistem ao sucesso dos Estados Unidos pela televisão. 600 milhões de pessoas testemunham esta página da história da humanidade. Ninguém pergunta por que não há fotos de Armstrong na Lua. Mas boatos dizem que Aldrin não estava feliz em não ser o primeiro homem a pisar na Lua. E então, ele não tirou fotos de Neil Armstrong.